Fala galerinha do YouTube, eu sou o professor André Duarte Índio para mais uma dica de física. Hoje nós vamos ver o princípio físico, tá, que rege o funcionamento de uma guitarra elétrica, beleza? Como o próprio nome diz, guitarra elétrica, né, deve ter alguma coisa a ver com eletricidade, com eletromagnetismo e assim por diante. Então, vem comigo então. Bom, galerinha, o princípio físico que rege o funcionamento de uma guitarra elétrica é o princípio da indução eletromagnética. Então, galera, no século XIX, um cara chamado Ørsted, ele descobriu que uma corrente elétrica gera um campo magnético. Bom, pessoal, o princípio da indução eletromagnética, também chamado de lei de indução de Faraday, ela fala o seguinte, que um campo magnético também pode gerar uma corrente elétrica, desde que esse campo magnético seja variável. Bom, galerinha, a nível de ensino médio, a lei de indução de Faraday, ela fala o seguinte, se eu tiver uma variação em um fluxo magnético, tá? Pela variação do tempo, ou seja, um ΔΦ sobre um ΔT, variação do fluxo por variação de tempo, a gente vai ter uma força eletromotriz induzida. Essa força eletromotriz induzida, ela pode me dar uma corrente elétrica induzida. E é isso que acontece numa guitarra elétrica. Mas, Índio, como que acontece essa variação de fluxo magnético numa guitarra elétrica? É isso que a gente vai entender agora. Vem comigo então. Bom, pessoal, vamos entender melhor o princípio físico de funcionamento de uma guitarra elétrica. Como eu falei com vocês, se existe variação do fluxo magnético, tá? Existe uma corrente elétrica induzida. Pode existir uma corrente elétrica induzida. Se vocês observarem, né, cada negocinho desse aqui, né, digamos assim, é um captador. É um imã de neodímio, tá? E esses negocinhos são chamados de pickups, ou praticamente são os captadores da guitarra. Esses captadores, nada mais, nada menos, são pequenos ímãs. Você pode reparar, ó, vou ter uma moeda aqui, ó, é um ímã. Perceberam? Ó, é um ímã. Perceberam? Caraca, o negócio... ficou preso. Mas enfim, pessoal, esses pequenos ímãs, tá? Quando a corda vibra, tá? A corda também fica imantada, porque geralmente, né, a corda ela é feita de aço. Já que essa corda fica imantada, a corda também se torna um ímã, né? Digamos assim. E quando essa corda vibra, tá? Quando ela vibra, ela induz uma corrente elétrica num circuito elétrico que tem lá dentro amarrado em cada pica desse daqui, ó. Vamos entender um pouquinho melhor aqui no quadro. Vem comigo então. Olha quem veio participar da última parte da aula, a dona Alice. Bom, pessoal, vamos lá. Para a gente finalizar. Levando em consideração que eu tenho apenas uma corda, tá, da guitarra feita de aço, para ficar um pouco mais fácil. E aqui embaixo do corpo da guitarra a gente tem um imã, aqueles captadores, aqueles pickups que eu falei com vocês, tá? E a gente sabe que esses pickups são ímãs, tá? E lá embaixo do corpo da guitarra existe existe uma bobina enrolada nesses ímãs. Quando a guitarra, quando a corda da guitarra vibra, lembrando que a corda da guitarra já está imantada, ela começa a vibrar. Então, o fluxo magnético que atravessa, né, digamos assim, esse enrolamento de bobina aqui, ó, ele é um fluxo variável. Se é um fluxo variável, aparece uma corrente elétrica induzida, né? Uma corrente elétrica induzida, certo? Atravessando o meu circuito elétrico. Então, essa corrente elétrica se transforma em sinais sonoros que a gente tem o nosso som da guitarra, beleza? Então, fica a dica. O que eu quero que vocês aprendam disso daqui?
qualquer coisa relacionada à guitarra elétrica, né? Qualquer coisa não, mas relacionada à eletricidade, o funcionamento de uma guitarra elétrica é baseada na indução eletromagnética, na lei de indução de Faraday. Beleza? Então fica a dica, grande abraço, até a próxima videoaula com o professor André Duarte Índio. Valeu, galera!